Olá pessoal, no vídeo de hoje nós veremos um pouco sobre as funções, como a gente vai utilizar essas funções dentro do R, qual que é a importância delas e quais são algumas principais funções aí que vocês vão estar usando na análise dos seus dados. Primeira coisa, como já foi explicado, é que as nossas funções elas vão ser escritas nesse script aqui. Então é aqui que nossas funções e comandos serão executados. Então, é sempre nessa tela daqui. Quando eu executar, a tela de baixo vai dar o resultado desse comando ou dessa função que eu executei. Então, eu escrevo aqui para esse resultado sair aqui. Toda vez que uma linha tiver um jogo da velha, viu que mudou a cor? O R não vai ler essa linha. Então, eu posso escrever alguns detalhes nesse script para eu não me perder nele depois, com o que é cada função. Então eu posso escrever assim, função para transformar meus dados, e aí você coloca a função embaixo, porque você acaba não se perdendo, tá bom? Bom, vamos começar aqui para vocês entenderem a ideia do que é uma função. Basicamente, se a gente for lá para o Excel, é a mesma coisa do que vocês estão habituados quando vão executar qualquer coisa no Excel. Pegando aqui uma tabela de exemplo, se vocês verem, o Excel funciona como uma calculadora e como um executor de funções. Então, se eu colocar aqui igual essa coluna aqui mais essa linha aqui, você vê que ele dá o resultado. Então, por meio de uma operação matemática, ele já faz que nem uma calculadora. Se eu colocasse aqui igual a 17 dividido por 3, mesma coisa, ele já executa essa relação e essa função matemática. Então, a primeira base que o Excel tem é uma calculadora meio que básica, que mais, menos, dividido, essas operações ele já executa. A outra forma é nós virmos aqui em igual e inserir uma função. Aqui nós temos várias. Vamos, por exemplo, supor que eu quero fazer a soma. Então aqui ele já me aparece a função de soma. A soma vem e eu vou colocar em parêntese os números que eu queria que essa função utilize. E fecho parênteses. Aí, por exemplo, ele me deu a soma dessas variáveis aqui, dessas linhas aqui. Então, o R é a mesma coisa, tá? Ele vai ter o mesmo princípio aí que vocês já estão acostumados com Excel. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou sempre chamar a função e colocá-la em parênteses, ok? Uma coisa comum é que quando eu quero que o que essa função vai soltar aí no programa, vamos supor que eu vou fazer uma análise de variância, uma nova. Se eu quero salvar isso num objeto, eu vou colocar assim, A igual a essa função. E aí, toda vez que eu quiser ver o resultado dessa função, eu chamo A, tá bom? Então, eu vou aqui abrir de novo um dado, esse exemplo aqui, para vocês verem como que funciona a metodologia aqui no R, tá? Bom, tá aqui a minha planilha, né? Tá ok aqui, o único problema é que o heading aqui, que é o cabeçalho, ele não tinha entendido, então eu vou colocar que tem. E aí ele já consertou aqui, eu vou importar. Então tá aqui nosso exemplo, e, já tem as linhas, importou certinho. Vamos começar com ideia simples, como eu falei, que o R é uma calculadora. Então se eu fizer, por exemplo, 5 mais 10 e dar Ctrl Enter, aqui está a minha resposta, é 15. Se eu fizer 10 dividido por 5, dá Ctrl Enter, 2. Se eu fizer 2 vezes 4, 8. Se eu fizer 2 elevado a 2, 4. Então, ele é uma calculadora. Então, sempre que vocês precisarem de usar uma função básica ou executar um comando fácil, tá aí. É bem simples de fazer. E dá para fazer também com colunas inteiras, né? Vamos pegar esse exemplo. Como eu falei, quando eu quero transformar uma coisa em outra, né? Você viu que, por exemplo, o R armazenou meus dados como exemplo. Mas vamos supor que eu quero chamar meus dados, né? Esse exemplo de dados. Então, eu vou colocar assim, dados igual ao meu exemplo. Na hora que eu der Ctrl Enter, tá vendo? Nesse lado de cá, me apareceu que os meus dados são meu exemplo, ele está aqui, ok? Então eu estou aqui com os meus dados.
Uma função bem interessante do R, que é um comando básico aí que é interessante vocês sempre utilizarem quando abrir um banco de dados e forem trabalhar, é a função attach, que ele vai justamente anexar esses dados na base aí do R, para ele saber que você está trabalhando com eles e não com uma outra planilha que você abriu e está aberta ali, e às vezes tem o mesmo nome, a coluna, então o R não vai saber onde buscar, você sempre vai ter que chamar esse dataset. Então, vamos colocar aqui uma attach para dados, tá vendo? Essa é uma função, porque tem a função em azul, que o R mesmo, o RScript colore, e em parênteses está aí o que eu quero que seja anexado, que seria minha tabela, né, de dados. Então ele deu attach, toda vez que vier esse sinal aqui de maior, quer dizer que o programa já executou e deu certo. Se eu executar uma função que tem alguma coisa errada, vamos supor aqui, ó, attach dados 3, ele vai dar um erro. Porque ele vai até te explicar algumas vezes o motivo de onde exatamente está o erro. Objeto dados 3 não é encontrado. Eu não tenho dados 3 aqui. Se a gente for olhar meu ambiente aqui do R, eu só tenho dados e exemplo. Então eu só trabalho em cima deles. Se eu for olhar ali na minha coluna de dados, a gente tem a variável 1 e a variável 2. Então, por exemplo, eu posso escrever aqui, ó, variável 1 dividido por variável 2 e dar Ctrl Enter. E aí o R vai puxar uma coluna dividido pela outra. Agora, para exemplificar o que eu falei, eu quero chamar esse resultado em um nome, por exemplo. Então eu posso chamar aqui de divisão, deixa eu pôr aqui mesmo, ó, divisão igual a variável 1 dividido por variável 2. E aí aqui vem um valor, tá vendo? Divisão, números de 1 a 64. Então, é uma coluna aí que está com todos esses dados. Então, toda vez que eu precisar de ver quantos os valores aí são da variável 1 dividido pela variável 2, eu chamo divisão aqui. E aí vai vir o comando aí com o resultado, tá? Outra coisa que pode ser feita é usar, por exemplo, funções para transformar uma coluna inteira também. Vamos supor que eu queria tirar a raiz quadrada da minha variável 1. Basicamente é só usar essa função sqrt, que é square root, ele mesmo já mostrou aí, e eu vou colocar aí variável 1. E aí ele solta a raiz quadrada desses números. Se eu quisesse armazenar em uma coluna, porque eu vou usar ela depois em uma outra função, eu colocaria aqui variável 1 trans, né, de transformada, e ponho igual. E aí mais uma vez ela está aqui armazenada. As funções, elas servem para facilitar a nossa vida no R. O R basicamente é por causa das funções que vai executar vários comandos ali para a gente não perder tempo de fazer um código muito grande. Então, por exemplo, se eu for fazer uma análise de variância, vai ter uma função que vai executar essa análise de variância sem eu ter que ficar identificando quem é a soma de quadrados, fazer a soma de quadrados número por número, dividir. Então, isso daria muito trabalho. Então, a vantagem do R aqui é justamente essa, de ter funções que vão executar comandos de análise estatísticas ou de outras análises que nós gostaríamos de uma forma simplificada. Por exemplo, se eu pegar uma função e deixar ela assim, crua, vamos supor essa glm, só assim, né, sem um parênteses, ele vai abrir uma codificação aqui, tá vendo, embaixo? É como se eu estivesse abrindo mais ou menos o que a função está fazendo no plano de fundo, ou seja, o que você não está vendo que essa função faz, tá? Essa função é uma função base do R para fazer análise de variância, ou outros modelos, né? Na verdade, são modelos lineares generalizados e a análise de variância está dentro dele, então é uma função comum aí de se utilizar. Está dentro do programa base do R, mas se eu precisar de uma outra função que não esteja no R, aí é aquele conceito de baixar um pacote, que aí dentro desse pacote vão ter funções aí para executar o que eu gostaria. Então, por exemplo, para eu fazer análise de variância, de novo, eu tenho a função glm, eu tenho o pacote espidez, que eu já comentei lá, .pt, que vai fazer vários tipos de modelos de análise de variância, eu tenho o easy-anova, então eu tenho até mais de um pacote.
Então, na verdade, o R consegue executar diversas coisas com funções diferentes, às vezes para ter o mesmo objetivo, mas cada um vai ter um resultado diferente que vai sair aqui nessa tela do console. Se eu tiver qualquer dúvida, vamos supor assim, eu não sei usar a função GLM, como é que eu vou usar? Ou eu busco na internet, eu coloco lá no Google função GLM exemplo, né, ou como usar, que vocês vão achar. Ou então eu posso vir no help do próprio R, então eu venho aqui em help e coloco a minha função e dou um Ctrl Enter. E aí nessa aba daqui de baixo vai vir meu help, falar de qual pacote que é o base aqui, falar que é a minha função, qual que é o uso, quando que eu vou usar, quais são os argumentos, o que eu tenho que colocar nessa função aqui dentro dela para ela executar. Então, aqui vai ter toda a informação que você precisa. Você também pode procurar no Google, que vão ter às vezes exemplos práticos para você entender bem. E não tem nem como falar a imensidade de funções que tem no R, porque cada pacote que você baixa vai ter uma função diferente. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou abrir aí o meu pacote Speedase. Então lembra, eu já baixei meu pacote, fiz a instalação dele, agora eu tenho que ir lá pegar ele e abrir esse livro de funções para o R poder achar as funções que eu quero. Então eu sempre vou usar essa função de library ou require, que é a mesma coisa, ele sempre vai fazer a mesma função. E eu preciso chamar só uma vez, então é um ou é outro, eu não preciso chamar duas vezes como eu estou fazendo aqui, tá? Então se eu colocar aqui, ele vai carregar, ele escreve que está carregando, e o carregamento foi concluído porque a gente vê que deu esse sinal de maior aqui. Então, vamos supor que eu quero fazer a análise de variância desse dado. Então, eu vou dentro aqui do meu console escrever a função. Eu acho que é a função dic, né? Ou então, eu não sei qual é a função. Eu posso vir, eu faço help dic, aí ele vai aparecer aqui, ó, dic, dentro do spds.pt. O que ele vai fazer? Um delineamento inteiramente causalizado simples. Ó, analise experimentos em delineamento causalizado. Qual que é a função? Ela tem todos esses argumentos aqui. Então, vamos supor que eu vou pegar esse exemplo, né? Tem aqui a função é isso aqui. Eu posso tanto dar um espaço ou colocar a função toda junto aqui que não tem problema. O R entende que quando você dá uma vírgula e chama outra linha, você está só continuando uma função, tá? Se eu olhar meus dados com cuidado aqui, a gente vê que a gente tem um tratamento aqui e uma variável. Então, eu vou tentar executar esse comando aqui. Então, ó, dados, eu tenho minha coluna de trat, eu vou colocar aqui variável 1 para analisar ela. Vamos falar que é qualitativo, então, eu não sei o que é esse quali true. Eu olho aqui, ele é lógico. Se true, os tratamentos são qualitativos e se false, quantitativos. Se eu olhar aqui na minha coluna, trat ele não é um numérico, ele é qualitativo, então, true. O método de comparação, que é de Tukey, que ele vai usar, e o restante aqui, que ele vai perguntar outros comandos que, quando é padrão de uma função, você não quer alterar, você pode excluir, porque essa função só vai fazer o que eu quero que seja claro. Ou seja, isso aqui é padrão, isso aqui é padrão, ele sempre vai usar um tratamento qualitativo e o método de comparação vai ser o Tukey. Se eu quisesse mudar, eu ia alterava, senão eu posso tirar. Porque ó, default é o padrão, eu não preciso de mais nada aqui para executar. Então, na hora que eu der Ctrl Enter, veja bem, aqui no meu console eu vou ter o resultado. Tá vendo? Ele já solta o quadro de análise de variância, os tratamentos, coeficiente de variação, o valor de P aqui para o teste Shapiro-Wilk, que ele faz um teste aqui de Bartlett, e o teste de Tukey. Então, essa função aqui dentro do Speedase solta a análise de variância assim. Se eu fizesse pelo GLM, sai de uma outra forma. Não vai sair, por exemplo, o teste de Tukey. Tá? Se eu quisesse armazenar esse resultado em uma função, é a mesma coisa, em um argumento, né? Então, A igual a dic trate variável. Ele vai executar, né? Agora eu tenho aqui um A, tá vendo? E aí, esse A é esse objeto dessa análise. Então, o que ele me traz aqui? Os resíduos,
os coeficientes, os efeitos de cada tratamento, os valores ajustados para cada média, né, observada, e a média geral aí de cada tratamento. Então, essa função, ela primeiro solta, por mais que eu armazenei, ela solta, tá vendo? Ó, A igual a D, que ele soltou a análise de variância, e o que ele armazenou foi esse modelo que foi criado. Então, se eu quiser, às vezes, usar esse modelo para uma outra análise, eu consigo tranquilamente. Então, a ideia geral de funções é isso. É impossível vocês saberem todas as funções, cada um vai usar, às vezes, funções diferentes no dia a dia. As principais aqui que eu gostaria de passar hoje é o ateste, para toda vez que você abrir um banco de dados, você anexar ele nos comandos do R, a função help também, caso você precise aí procurar outras funções. Obrigado, pessoal, e até a próxima.